Então, que nós possamos agradecer também ao Senhor pelo dom da vida que Ele tem nos dado, né? Pelo ar que respiramos, pelo alimento que nós temos na nossa mesa todos os dias, pela família que nós temos, o nosso trabalho. Obrigada, Jesus. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, Pai, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor merece toda a honra deste mundo. Obrigada, Senhor Jesus, por todas as dificuldades que nós enfrentamos durante todos esses dias para estarmos aqui hoje. Nós sabemos que todas as dificuldades servem, Senhor Jesus, por algum motivo. Não que vem de ti, mas nós sabemos que é o Senhor quem permite todas essas dificuldades para que nós possamos aprender alguma coisa com cada dificuldade que passamos. E obrigada, Senhor, porque nós entendemos que sem você não somos nada, nós somos meras criaturas. E nós, Senhor Jesus, como filhas de Deus, nós sabemos que nós temos o Senhor ao nosso lado, nos guiando, nos protegendo, nos amando incondicionalmente, independente daquilo que nós somos. Obrigada, Senhor Jesus. Sem o seu amor não somos nada. Sem a tua misericórdia não somos nada. Obrigada, Senhor Jesus, pelo dia de hoje. Obrigada. E nós queremos pedir, Senhor Jesus, hoje, invocar o teu Santo Espírito sobre nós, invocar o teu Santo Espírito sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Invocar, Senhor Jesus, o teu Santo Espírito sobre as áreas da nossa vida onde nós não conseguimos alcançar, onde lá naquele profundo, só o Senhor conhece. Vem Espírito Santo de Deus sobre nós. Vem Espírito Santo sobre os nossos pensamentos, iluminar os nossos pensamentos, abrir os nossos olhos e ouvidos espirituais para que tudo que a Vanessa fale hoje seja aquela sementinha que faltava para ser plantada no nosso coração, para que nós possamos frutificar pela honra e glória do seu santo reino, Jesus. O Senhor nos chama a sermos santas, a sermos mulheres santas. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre cada uma de nós, sobre todo o nosso entendimento, Senhor. Vem sobre o nosso grupo de oração, sobre todas as nossas tecnologias. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre a nossa internet, os nossos celulares e computadores. Vem, Espírito Santo, nos mostrar aquilo que tu queres que nós sejamos. O Senhor tem o conhecimento de todo esse mundo. Nós não conhecemos nada, Senhor. Por isso, nós precisamos do Seu Espírito Santo sobre nós, para que nós possamos conhecer 1% da magnitude que Tu és. Vem, Espírito Santo de Deus, nos iluminar com a Sua luz, iluminar o nosso grupo de oração, iluminar cada servo, iluminar cada participante. Vem, Espírito Santo, nós clamamos o Teu fogo santo sobre nós. Onde quer que nós estejamos, que o Senhor possa estar presente no meio de nós. E nós pedimos também, mãezinha, que, como a senhora, que é doce, que é serva obediente, que nós possamos ser essa serva obediente. Que a senhora, com esse olhar atento, atento aos teus filhos, atento àquilo que o nosso Deus quer, aquilo que o nosso Deus precisava de ti, que nós possamos ser espelho, espelho daquilo que a senhora foi para a humanidade. Que nós possamos espalhar essa doçura, mãezinha. Que a senhora nos ensine a espalhar essa doçura e essa obediência a ti. Que mais pessoas possam se inspirar em nós e principalmente em ti. Que nós sejamos canal da graça do teu filho. E nessa noite eu peço, Espírito Santo, que esteja sobre a vida da Vanessa, que não seja ela, mas sim o Senhor falando na vida dela, falando hoje tudo aquilo que ela precisa passar para nós, daquilo que o Senhor gostaria que ela falasse para nós. Espírito Santo, vá sobre todas as áreas da vida onde mais necessita do seu cuidado,
onde nem ela mesma sabia que precisava do seu cuidado. Que o Senhor possa estar ajudando e guiando da melhor forma, como só tu sabes. Espírito Santo de Deus, nós pedimos, vem sobre a vida da Vanessa. Derrame os teus dons sobre ela nesta noite, para que hoje a nossa pregação comece e termine com a vossa presença. E, mãezinha, nós pedimos que também esteja intercedendo pela vida da Vanessa nessa noite, para que nada a atrapalhe, para que todo medo ou toda ansiedade caia por terra, que a senhora possa estar nesse momento abraçando e a cobrindo com o seu manto sagrado, porque a senhora sabe que ela tem potencial e que ela sabe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Obrigada, Isa. Todo mundo tá me ouvindo? Eu tô. Sim, vá. Tá bom. Ai, gente, a minha mão tá aqui suando frio. Bom, para quem não me conhece, né, meu nome é Vanessa, eu tenho 29 anos, atualmente eu moro em Cambé, bem assim, entre Cambé e entre Londrina, bem no meio assim mesmo. Eu sou solteira, sou médica veterinária, trabalho num hospital privado aqui de Londrina. E eu só atuo com cães e gatos, né? Porque geralmente a pessoa fala, ah, veterinário cuida de tudo. Não, eu só me especializei para cães e gatos, tá bom? É a minha primeira vez aqui, né? Pregando, trazendo a palavra. Acho que é a primeira. Eu não me recordo de ter feito alguma coisa antes, assim, nos grupos de oração. Eu cheguei a ser serva do grupo de jovens que eu participava, mas nunca à frente, assim, pregando. Então, né, qualquer coisa, se eu errar, se eu gaguejar, vocês já me perdoem. Mas, né, as meninas, ao longo desse ano a gente teve vários encontros de formação, e então as meninas me fizeram esse convite. Primeiro eu fugi um pouco, mas chegou o meu momento, chegou a minha hora. Então eu espero que tudo que eu, né, estudei, tudo que Deus suscitou no meu coração realmente chegue até vocês também, do mesmo jeito que me emocionou muito enquanto eu estava preparando. Eu tô com uma colinha aqui, então se às vezes eu olhar para baixo é porque eu tô acompanhando a minha colinha, tá bom, meninas? Bom, o tema, né, que veio hoje pra gente é o olhar atento da mulher aos pequenos detalhes na construção do reino. E quando eu vi, né, que era esse tema, essa palavra, eu fiquei por muitos dias pensando, né, como que esse olhar atento da mulher pode realmente auxiliar na construção do reino, né? E me veio muito assim que não tem como a gente falar desse olhar atento da mulher sem a gente entrar no âmbito da essência da mulher, né? Da nossa essência feminina, do nosso ser mulher. E o ser mulher muito além só do aspecto físico, do aspecto biológico, mas o ser mulher realmente no quesito que a Bíblia nos pede, né? O que que a Bíblia nos diz, né? Como ser essa mulher, né? Então, ser uma fonte de bondade, de passividade, de amor, né? De acolhimento. E me veio muito ao encontro disso, né? Que a partir do momento que a gente deixa esse ser mulher aflorar em nós vamos conseguir ter um olhar mais atento, porque a gente vai enxergar além dos nossos olhos físicos, nós vamos enxergar através dos olhos espirituais, né? Tem gente que chama isso de intuição, de sexto sentido, mas é dom de Deus. É dom de Deus na nossa vida, é um presente de Deus que Deus nos dá, né? E isso vem desde a criação do mundo, através do chamado que Deus tem para cada um de nós. De palavra, né? Eu queria que a gente pegasse lá primeiro Pedro, né? Foi a primeira carta de São Pedro, então, que foi escrita pelo apóstolo Pedro, né? Ele escreveu essa carta
a princípio ali para os cristãos que eram perseguidos ali na região da Ásia Menor, né, que hoje em dia é a região da Turquia. E é uma carta como se fosse uma carta de encorajamento, né, onde ele passa instruções de fé, de esperança, né, de como viver como a geração eleita. Então, lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3 e 4, vai dizer assim: Não seja o vosso adorno o que aparece externamente: cabelos trançados, ornamentos de ouro, vestidos elegantes. Mas tende aquele ornamento interno e oculto do coração, a pureza incorruptível de um espírito suave e pacífico, que é tão precioso aos olhos de Deus. E quando me veio essa palavra, né, eu fiquei assim, bom, né, tá fazendo sentido, Deus. Tá fazendo sentido, né? O olhar atento da mulher, o ser mulher. E essa palavra traz muito pra gente sobre o que a gente precisa dar prioridade na nossa vida, né? Que a gente não tem que se importar com os adornos que estão externos, mas sim com aquilo que a gente está carregando dentro do nosso coração. Não que o externo seja ruim, porque também faz parte da mulher, né? Querer ficar bem vestida, querer usar maquiagem, né? Usar acessórios. Mas a gente não pode deixar que isso sobrepõe o que realmente importa, né? Que é esse eu interior, essa sensibilidade que só nós mulheres realmente temos, né? Que nos é dada por Deus. Então, a gente não pode deixar que isso fale mais alto. Porque eu tenho certeza aqui que muitas, né, vocês, assim como eu, conhecem pessoas que são muito belas externamente, assim, tem até uma beleza fora do comum, assim, né? A gente brinca. Mas, infelizmente, são pessoas que às vezes são difíceis de lidar, são pessoas egoístas, arrogantes, prepotentes, e que tudo isso acaba fazendo com que a pessoa ela perca aquele brilho externo dela, porque a beleza por si só, externa, ela não se sustenta por tanto tempo, né? Porque com o tempo a beleza se esvai. Então, mais do que ser belo por fora, a gente precisa cultivar essa beleza interna. E a gente tem esse chamado, né? Deus nos chama a ter essa sensibilidade de cuidar do nosso eu interior, né? Por quê? Até porque a beleza externa, ela vai refletir o que está dentro da gente, né? A boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, não tem como a gente externar uma coisa bela se o nosso coração não tem isso, né? Então, eu não, né, não tô querendo dizer para a gente não se cuidar mais, não sermos vaidosos. Não, claro que não. Mas a gente não pode deixar que essa vaidade excessiva sobreponha outras coisas na nossa vida, né? Essa busca realmente por sermos mulheres e pessoas melhores, né? Realmente cultivando esse ser no mulher no sentido da palavra ser mesmo, não só fisicamente, né? Mas do ser a mulher que realmente transforma a realidade que está ao redor dela. Porque a gente tem sim, né, meninas, esse dom de Deus, a gente consegue, através da força dele, fazer essas mudanças, né? Eu lembro na época da faculdade, a gente tinha um grupo de oração e a gente sempre fazia esse grupo de oração no intervalo ali das aulas, né? E teve uma vez que a professora que coordenava esse grupo de oração, ela fez uma pergunta, uma dinâmica ali, na verdade, que ficou assim martelando na minha cabeça por dias. E eu confesso que até hoje é um termômetro para mim, né? Pelo menos para mim serve como um termômetro. Ela falou assim: gente, se vocês morressem hoje, o que as pessoas falariam de vocês no velório de vocês? E aí ela soltou essa pergunta assim e ficou pra gente discutir isso no outro encontro, né, do grupo de oração lá da faculdade. E eu fui pra casa, gente, e aquilo assim ficava martelando na minha cabeça, porque eu fiquei assim, realmente, né? Porque eu não sei vocês, mas eu nunca fui num velório
e ouvir as pessoas falarem assim, nossa, ai, a fulana que morreu, né? Ela tinha uma pele de pêssego. Você lembra como os lábios dela eram carnudos, como o cabelo dela brilhava, ela tava sempre com as unhas feitas, né? Nossa, é uma beleza assim, eu nunca vi, pelo menos, né? Não sei vocês. Mas o que eu já ouvi, né? Nossa, a fulana, ela era uma mulher de tanta fé, ela é uma mulher tão guerreira, ela cuidava tanto bem, né? Tão bem dos filhos, da família, foi uma boa esposa, ela era tão forte, tão guerreira, né? Era um exemplo de mulher de fé, né? Tinha uma confiança assim que era tão bonito de ver. E isso me fez pensar, né? Quando eu escutei a primeira vez, me faz pensar até hoje. Se eu morresse hoje, o que que as pessoas falariam no meu velório? Porque, como eu falei, na minha beleza exterior, ninguém ia falar, né? E será que então que, né, eu tô sendo esse esse exemplo na fé, por exemplo? Será que eu estou conseguindo, né? Da forma que eu vivo, da forma que eu cuido dos meus, da forma que eu enfrento os meus problemas na vida, a forma que eu falo, a forma que eu levo, né, as situações da minha vida, eu enfrento essas situações. Será que eu estou colocando e passando para as pessoas que ali tem Deus? Ou será que não? E por que que eu uso isso como termômetro, né? Porque do mesmo jeito que eu já fui em velórios, que eu ouvi coisas muito boas, assim, coisas bonitas, né? E que eu espero um dia em Deus, com a força de Deus, né? Se quando for a minha hora que as pessoas também falem assim de mim, eu já ouvi coisas muito ruins, né? De ouvir que a pessoa era uma pessoa muito difícil, que era uma pessoa que judiava dos filhos, que não era uma boa filha, não era uma boa mãe, enfim. E é muito triste isso, né? Então isso me fez pensar, e eu sempre me pego assim, Vanessa, se você morresse hoje, o que que as pessoas iam falar de você? Né? Que tipo de testemunho, que tipo de legado você está deixando aqui, né? Você está se preocupando mais realmente com o externo, ou você está realmente cuidando e frutificando do jeito que Deus tem te pedido? Então, acho que, né, dá para a gente realmente usar como um lembrete, né, ao longo da nossa caminhada. Que realmente, né, se a gente está olhando para esse lado interno ou está olhando para esse lado mais externo, né? E como que a gente consegue, então, exercer esse ser mulher, essa beleza interior, no nosso dia a dia? Primeiro que a gente só vai conseguir fazer isso quando a gente está perto da vontade de Deus, né? Porque se a gente está longe da vontade de Deus, longe daquilo que Ele nos pede, não tem como a gente viver isso, né? Até porque um caminho, né, que a gente precisa fazer para ter realmente esse olhar sensível, esse olhar de fé para as coisas ao nosso redor, né? Esse olhar que só a mulher é capaz de é ter uma intimidade com Deus. Porque é através dele, é por ele que a gente vai ouvir, né? Ele que vai dizer: olha, Vanessa, não faz isso, talvez seja melhor você esperar um pouquinho, conversar depois. Olha, sabe, aquela amiga do trabalho, ela não tá tão bem, então talvez seja importante você chegar, conversar, né? Mas se a gente não tem essa intimidade com Deus, a gente também vai começando a ficar fechada, porque a gente não consegue enxergar as coisas. Ainda mais na correria, no mundo louco que a gente vive hoje em dia. Tem, às vezes, hoje é segunda, gente, quando eu pisco já é domingo. Então, tipo assim, a semana passa que a gente nem consegue contabilizar os dias ali. E a gente vai se enrolando no meio de tantos afazeres. Então, a gente precisa buscar esse tempo, né? Esse tempo de intimidade com Deus, esse tempo de pedir para que Deus realmente nos leve para o centro da sua vontade, para que a gente possa realmente viver o nosso máximo de mulher, né? O nosso máximo de ser mulher, porque senão realmente é muito difícil, né? A gente não vai conseguir, porque perto dele já é difícil, imagina longe, né? E lá em Gênesis, Deus, quando criou o homem e a mulher, ele disse que não era bom que o homem ficasse só, e que ele criaria, então, uma auxiliadora idônea para ajudar, né, o homem, uma auxiliadora. Então, desde lá do começo da criação, a gente já tem esse chamado, né, de sermos auxiliadoras do homem, de sermos cooperadoras, de sermos colaboradoras.
E tudo isso para quê? Realmente para a construção do reino de Deus, né? A gente tem esse chamado a ajudar, colaborar, ser suporte, dar apoio, né? É, o homem, não sei se vocês já ouviram aquela frase, né? Que o homem constrói a casa, mas a mulher constrói o lar. E é justamente por isso, porque cada um, quando Deus criou o homem e a mulher, cada um teve o seu chamado. Então, o homem, ele não é tão sensível, né, para essas coisas, ele não se apega a detalhes, ele é muito prático, né? E o homem, ele realmente é esse ser que vai lá, levanta muro, quebra, constrói, destrói, faz e tudo mais. Então, o homem, ele entra com essa força física, né? Essa força de proteger, de prover, de cuidar da família, de liderar, de ser a cabeça. E nós, por que que a gente faz o lar, né? O homem faz a casa e a gente faz o lar. Porque é a gente que embeleza, né? Quando você entra numa casa vazia, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de entrar num cômodo totalmente vazio, numa casa que não tem nada, só tem as paredes e o chão, não tem mais nada. Não é aquela coisa de você entrar e se sentir acolhida. Quem traz esse acolhimento? A mulher que pisa ali e decide edificar aquele lar, decide embelezar aquele lar. E nós temos essa, esse molho, né? A gente que consegue fazer isso. O homem, ele não vai se importar se a cortina combina com o tapete. A gente não. A gente, às vezes, além de combinar a cor, a gente quer combinar a textura, quer combinar tecido, tudo os frufru, é a gente que coloca. E por mais que pareça frufru, essas coisas diz muito sobre o nosso ser, né? Eu não sei vocês, mas eu não tive vó, né? A minha avó materna, ela morreu quando eu tinha 10 meses, e a minha avó paterna morou fora, né, na Itália, muito tempo. Ela voltou para o Brasil tem poucos meses e eu ainda não fui na casa dela. E a gente também não tinha muito contato, enfim, isso é história para outro momento. Mas então eu não tive aquela sensação eu vou para casa da avó. Por que eu estou falando de casa de vó? Porque quem aqui já foi em casa de vó entende o que é esse acolhimento. A sensação de você entrar na casa de vó é uma coisa assim que não tem igual. Porque é uma casa que a gente sente aconchego, que a gente sente amor, que a gente se sente acolhida, é realmente como se a casa abraçasse a gente ali. E por que isso? Porque tem amor ali, né? Porque tem servir, tem um serviço feliz, tem um coração aberto para receber, para dar, para se doar, né? E é muito gostoso. E isso realmente só nós que conseguimos fazer, justamente, né? Com esse olhar terno que a gente tem, que é dado por Deus a nós, né? Então, a mulher, enquanto o homem vem com essa força física, a gente vem com essa força espiritual, com essa força emocional, né? E aí um casa com o outro, né? Porque a gente precisa, sim, do físico, mas a gente também precisa desse emocional, desse espiritual bem alicerçado. Porque um caminha um do lado do outro, né? Não é uma competição de quem pode mais, e sim uma cooperação, para que um realmente ajude a frutificar na vida do outro. E assim a gente vai construindo uma família melhor, pessoas melhores, vai criando os filhos de uma forma melhor e, consequentemente, a gente está edificando o reino de Deus, né? E muitas vezes, eu falo até por mim, porque eu pensava assim, ai, como eu vou ser mulher se eu sou solteira? Porque muitas vezes a gente acha que esse ser mulher, né? Quando a gente vê lá a mulher de Provérbios, Provérbios 12, né, ele vai falar que a mulher sábia é como uma coroa para a cabeça do esposo, né, enquanto a insolente é cárie para os ossos, né. Então a gente pensa assim que a gente só vai conseguir ser mulher no nosso máximo se a gente estiver dentro de um casamento, né, tendo ali construindo a nossa família. Mas não é isso que Deus nos pede. Deus nos pede para ser mulher, independente do nosso estado de vida, né? Não importa se você é casada, se você tá noiva, se você é solteira, se você é viúva, não importa o que você vive, né? A gente precisa exercer o nosso ser mulher, a gente precisa estar ali disposta a ajudar na construção do reino, independente da nossa forma, do nosso estado de vida, né? E como a gente vai fazer isso? Claro que
a minha rotina, por exemplo, hoje, né? Jovem, solteira, que não tem marido, não tem filho, é muito diferente de quem é casada. É diferente, por exemplo, da Isa que casou faz pouco tempo, que tá gravidinha. Claro que as rotinas elas são diferentes e as prioridades elas também vão sendo diferentes, né? Mas independente de tudo isso, a gente é chamada a contribuir nessa construção. A gente precisa exercer o nosso papel. Porque não é porque eu não tenho uma casa ainda, né, uma família, né, minha, que eu não tenho que servir com amor. Porque eu trabalho, eu estudo, eu frequento a igreja, eu participo aqui do grupo. Então, todos esses lugares, o que que eles têm em comum? Pessoas. E pessoas, elas precisam de pessoas. E ainda mais hoje, né? Que o mundo parece que tá tão caótico que às vezes as pessoas até esqueceram disso, né? Todo mundo às vezes está junto, mas não tá junto, né? Você às vezes está do lado de uma pessoa, mas parece que aquela pessoa não tá ali, tá tão inerte em outra realidade, mexendo no celular ou fazendo qualquer outra coisa, menos ali realmente presente, né? Então, independente do que a gente está vivendo hoje, sempre vai ter um lugar para a gente exercer o nosso ser mulher, seja no trabalho, ouvindo uma pessoa. O mundo ele está tão carente de ouvir, né? De ter ouvidos para ouvir, né? Eu não sei se vocês sentem, percebem isso, mas parece que hoje ninguém mais quer ouvir, né? Todo mundo quer muito falar, ou talvez também nem isso. Mas às vezes falta aquela pessoa que presta atenção no que você está dizendo realmente, né? Que te escuta de verdade. Parece que cada um vive o seu mundo, vive a sua vida, vive a sua realidade e não tem mais isso. E é aqui que a gente precisa usar esse nosso olhar atento para tentar ajudar as pessoas, para tentar realmente mudar. Porque talvez é numa conversa dessa com uma colega de trabalho que Deus vai te usar para transformar o coração dessa pessoa, para levar uma palavra que ela precisa, para chamar ela de volta para Ele. Então, assim, a gente não sabe o que Deus, como Deus vai trabalhar em nós. A gente tem a certeza que Ele vai trabalhar em nós, mas aonde, quando, com quem, é Ele quem sabe. Não somos nós. O que nós precisamos é estarmos dispostas, estarmos abertas para que Ele possa vir com o seu amor, com a sua graça e nos usar como ferramenta, né? Então, a gente precisa, às vezes, tirar isso da nossa cabeça, né? Que só eu sendo casada, sendo mãe, que eu preciso é, ser sábia e buscar ali uma edificação. Porque quando a gente fala de edificação, a gente não fala só da nossa casa, dos nossos filhos, a gente fala primeiramente de nós, né? E, consequentemente, quem é casada, quem tem filho, realmente vai dar uma prioridade para isso. Mas quando a gente busca ter quando a gente busca esse ser mulher, esse cuidado, a gente acaba também levando isso para a vida dos outros. E, consequentemente, quanto mais pessoas, maior o reino de Deus, né? E que alegria deve ser para Deus, né? Saber que é, um tá tentando ajudar um o outro, né? Um tá pegando ali na mão do outro e falando, vamos, irmão, é difícil, mas vamos, a gente consegue. Porque a gente sabe que não é fácil, né? Então, que a gente realmente consiga exercer o nosso ser mulher e ter esse olhar atento aos detalhes, esse olhar que vai muito além daquilo que a gente vê de material, né? Esse olhar que realmente transforma, modifica, capaz de trazer cor, beleza, de deixar um ambiente perfumado. Teve uma época que eu trabalhei no escritório de contabilidade e, assim, 70% do pessoal era homem. E, gente, era muito engraçado, assim, porque homem realmente não liga pra muita coisa, né? Eles são um ser muito, muito desapegado, assim, de tudo, né? E era muito bonitinho, porque chegava a época da primavera, aí aí eu e a outra moça, que também era auxiliar, a gente ia lá e comprava florzinha pra pôr na mesa de todo mundo. E aí era engraçado, porque quando os homens chegavam e sentavam e via aquela florzinha, eles falavam assim, nossa, que bonitinha essa flor! Tipo assim, até para eles era um motivo de alegria, porque embeleza,
né? Era uma coisa diferente. Escolher um cheiro diferente, né, para passar ali no chão, para limpar as mesas, são detalhes que só a mulher consegue ver. O homem, para ele se limpar com água, e só com água já tá bom, né? Não precisa de mais nada. Mas a gente não, a gente quer colocar uma coisa a mais ali, quer colocar um cheirinho, e aí da outra vez quer experimentar um outro cheiro. E isso parece ser muito bobo, mas faz toda a diferença. Porque, como eu falei, pensando numa casa, num lar, o quão é bom você chegar e sentir esse acolhimento. O como é bom você chegar e, e pensar assim, nossa, estavam esperando por mim. Eu tive um dia péssimo, eu tive um dia horroroso no trabalho, o mundo foi muito devastador comigo hoje. Mas aqui eu tô em paz. Porque eu entro aqui, eu sinto paz, eu sinto harmonia, né? É cuidado, como a Laís colocou ali, né? É amor nos detalhes. Porque amar é isso, né? Eu brinco assim que eu sou muito fã dos detalhes, porque às vezes eu não lembro da cor do carro, mas se tivesse um, sei lá, um adesivo ou um brinquedinho pendurado na frente, eu vou lembrar. Porque os meus olhos, eles sempre vão para os detalhezinhos, para as pequenas coisinhas, né? Eu brinco assim que eu me apego muito no pequeno, né? Às vezes eu até não ligo tanto para o grande, mas para os detalhes. Então, e como que a gente vai viver? Como que a gente faz, então, né, para a gente viver essa vida de ser mulher, essa vida de olhar as coisas com mais atenção? Como eu falei, o primeiro de tudo, né, ter uma intimidade com Deus. Então, ter uma vida de oração, né? Ter um momento ali para a gente rezar, pedir, chorar nossas pitangas também, porque é normal, todo mundo precisa fazer isso. E quem não, né? Tem alguém melhor para ouvir as nossas pitangas, as nossas choradeiras do que Deus? Não tem, gente. Não tem. Então, a gente precisa desse momento com Ele, até porque depois disso que a gente vai ter um direcionamento, né? Como eu falei, conforme a gente vai tendo essa intimidade com Deus, a gente vai conseguindo entender o que Ele quer de nós, aonde Ele quer que a gente faça, onde Ele quer que a gente haja. Porque senão a gente não vai nem conseguir ouvir o que Ele está dizendo, né? Quem dirá está no centro da vontade dEle, para a gente conseguir exercer todo esse dom que Ele nos deu. Não tem como, né? Então, que a gente precisa manter essa vida de oração, de intimidade com Deus, né? Ter uma vida de retidão, aprender a ouvir, silenciar no momento que precisa silenciar, falar quando precisa falar. Mulher tem a fama de às vezes falar demais, mas a mulher, ela também sabe o momento de falar, né? Quando a gente está alinhado com o nosso chamado, com o nosso propósito, quem é casada vai poder dizer com mais propriedade que eu. Mas só a forma que o marido entra em casa e fecha a porta, você sabe se foi bom dia ou não foi. Porque quando a gente está alinhado com o nosso propósito, realmente a gente consegue ler as entrelinhas, né? Coisas que muitas vezes, quem não é, né, não sendo mulher, realmente um homem, um idoso, uma criança, não vai ter essa percepção. São coisas que estão realmente inerentes a nós. E é tão natural. Quando a gente está alinhado com o nosso chamado, é uma coisa tão natural que a gente não tem que se esforçar. Pelo contrário, quando às vezes a gente quer fugir disso, porque hoje em dia, principalmente o mundo, a mídia, né, a gente coloca que a gente precisa ser forte, precisa ser isso, precisa ser aquilo, precisa ser independente, não pode depender de homem, não pode isso, não pode aquilo, babá, babá. Quando a gente começa a comprar essas ideias e colocar isso como verdade para nossa vida, isso sim vai cansando, porque a gente está indo totalmente o oposto daquilo que Deus nos chamou para ser, totalmente o oposto daquilo que Deus tem para nós, do nosso chamado lá em Gênesis, né? Então, viver, não que a gente não possa, não que a gente não possa trabalhar, ter uma carreira bem-sucedida, né? Não que a gente não possa ter essas coisas, claro que a gente pode, né? Mas, como eu falei no começo, que diz ali, como Pedro disse na leitura que a gente fez, para a gente não deixar essas coisas sobreporem o que realmente importa, né? O nosso coração. Então, a partir do momento que a gente se deixa consumir por esse desejo de ser independente, que eu não preciso de ninguém, isso vai corroendo o nosso ser. E aí a gente vai deixando tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que já foi plantado dentro de nós morrer. Então a gente precisa, sim, né? Como eu falei, não é errado buscar.
reconhecimento, buscar uma carreira sólida, isso não é errado, mas a gente não pode deixar isso ser maior do que o nosso interior. A gente não pode deixar que essas coisas enganem o nosso coração, né? Porque quando a gente está longe do que Deus nos chamou para ser, aí sim é pesado a vida, né? Aí sim fica difícil. Porque às vezes a sociedade, né, a gente escuta assim que, ai, mulher é o sexo frágil, ai, quando a mulher é assim, né, muito, muito boa, muito calma, muito meiga, isso é ruim. Mas isso não é o ruim, porque para a gente ser calma, a gente precisa de uma virtude chamada fortaleza, porque senão a gente não consegue ter essa calmaria, essa mansidão. Então, muitas vezes, esse edificar a casa, ajudar a construir o reino, ter esse olhar atento, ser mulher, vai demandar da gente virtudes que a gente vai ter que ir atrás, né? Eu, por exemplo, eu não sou uma pessoa. Hoje eu posso dizer que eu sou meia paciência, com a graça de Deus. Mas eu não era uma pessoa totalmente paciente. Qualquer coisa já me tirava do sério, era o fim do mundo, assim. Uma gota que caísse para mim já era, meu Deus. E eu era daquele tipo assim, de não levar desaforo para casa, de falou, levou, ou era 8 ou era 80. Não tinha um meio termo. Mas Deus, na sua misericórdia, no seu amor, ele veio trabalhando isso em mim. Então hoje, não que eu não me irrite, eu ainda me irrito muito, né? Mas eu consigo ponderar muito mais aquilo que eu falo, né? Eu consigo não, não é o momento. Segura um pouquinho. Espera para falar depois. Ou se acalma primeiro, vê se é isso mesmo que você entendeu, se é isso mesmo que você quer. Converse com Deus, depois você resolve isso, né? Não toma decisão nenhuma precipitada. Eu era uma pessoa muito impulsiva. Hoje não. Hoje eu não dou um passo se eu falar, Deus, é para ir para frente ou ir para trás? O que que é para eu fazer? Por quê? Porque a gente vai aprendendo também no nosso processo, né? Às vezes com as situações que a gente passa na vida, as pessoas que a gente encontra na vida, né? Porque quando eu trabalhei nesse escritório mesmo, essa outra auxiliar, gente, ela é a pessoa, ela é a mulher. Eu falo assim que ela é a mulher mais meiga que eu conheço nesse mundo, porque ela tinha uma luz que saía dela que te passava tanta paz, tanta tranquilidade, que não tinha como falar que aquilo não era de Deus, falar que aquilo não vinha de Deus. Então, as pessoas que a gente encontra pelo caminho, por isso que eu falei, às vezes a gente vai ser essa pessoa, porque muita coisa que eu aprendi, né, e que eu vivo hoje, eu aprendi olhando para ela, olhando para a vida dela, olhando a fé dela, olhando a forma que ela vivia, a forma que ela encarava os problemas, enquanto eu estava lá me descabelando, né, super irritada, ela estava calma, ela estava ali, calma, Vanessa, vai dar certo, né? Deus vai vir no nosso auxílio e as coisas vão se resolver. Claro que ela não fazia isso também de braço cruzado, né? Porque não pode assim também, a gente tem que fazer a nossa parte. Mas entende que tem ali o meio termo? Enquanto eu estava apavorada ali, desesperada, ela estava tranquila, fazendo o que precisava fazer, fazendo o que estava ao alcance dela. E isso me ajudou muito no meu processo. Então, por isso que eu falo que as pessoas que estão ao nosso redor, elas são muito importantes. E a gente precisa buscar ser essa pessoa para o outro. Porque do mesmo jeito que a gente tem dificuldades, tem defeitos, o outro também tem. Então, imagina que maravilha um dia a pessoa, eu aprendi isso aqui vendo aquela menina lá que trabalhava comigo, lá não sei na onde, tal, 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 tal. Foi com ela que eu aprendi isso aqui, ó. Foi um dia que ela me falou uma palavra tal, X, Y, que eu senti ali que Deus estava puxando a minha orelha e eu voltei para o caminho que eu deveria. Então, que a gente possa realmente ser mulher no nosso total, né? No nosso mais alto nível de ser mulher, né? Para mim, né? Isso é uma coisa individual minha. Realmente, eu acho que o ser mulher, no sentido de ser mãe, é o auge do ser mulher. Né? Para mim, assim, ser mãe é o auge do ser mulher. Mas, como eu falei também, a gente precisa ser mulher em todas as fases da nossa vida, em todas as estações, em todos os estados de vida, né? Então, a gente precisa realmente buscar servir com mais amor, falar com mais amor. O amor é a base, né? O amor, através dele, a gente vai conseguir fazer todas as outras coisas. Tem uma frase
que eu ouvi, eu nem lembro aonde, depois eu ouvi de novo, e tem uma amiga minha que ela sempre fala também, que tudo que a gente vai fazer, a gente precisa fazer como se fosse para Deus. Porque ninguém quer entregar qualquer coisa para Deus. Ninguém vai fazer de qualquer jeito, ninguém vai fazer ali meio assim e tó. Não. Quando é para Deus, a gente vai querer caprichar. Então, às vezes, por mais difícil que seja, por mais cansativo que a gente, né, por mais cansada que a gente precisa pensar que aquela janta que a gente está fazendo é para Deus, né? Que aquele lavar roupa, que aquele estender roupa, que aquele limpar é para Deus. Porque daí a gente coloca mais amor nisso. E chega uma hora que a gente faz e já não reclama mais. Você vai lá, faz bem feitinho e acabou, né? Porque realmente vai se tornando uma coisa natural, uma coisa nossa, né? Porque ali a gente vai conseguir exercer o nosso ser mulher, né? E eu lembro muito da Andressa, né? Quantas vezes a gente não vai ter altas conversas com Deus nesse lavar roupa, nesse lavar louça, nesse limpar a casa, né? Então que a gente possa também aproveitar essas tarefas do dia a dia para edificar o nosso coração, para conversar com Deus e para entregar para o outro, para servir para o outro com amor, né? E isso tô falando em casa, mas pensando no trabalho, né? Ajudar o amigo numa demanda, ouvir, como eu falei, às vezes a pessoa ela só precisa de um colo, só precisa de um abraço, ela nem quer falar, às vezes ela só tá precisando de um abraço, né? Então que a gente possa realmente ser essa mulher que serve, que está disposta, que transforma, que acolhe, que ouve, que embeleza, né? Que traz vida, que traz cor, que traz luz para os ambientes, para as pessoas, né? A oração de São Francisco ela fala, né? Mestre, que eu saiba mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado. E é justamente isso, né? Às vezes a gente precisa, às vezes a gente precisa aprender a entregar sem querer receber de volta, né? Porque claro que eu acredito assim, né? Que quando a gente faz o bem, esse bem ele vai voltar para nós. É independente, né? Porque não tem como a gente plantar uma coisa boa e colher uma coisa ruim, né? Deus ele vai mandar os frutos para nossa vida, porque a gente tá semeando coisas boas, tá semeando boas sementes. Mas a gente não pode esperar ter em troca. A gente não pode, eu vou plantar aqui porque lá na frente eu vou receber. Não. A colheita, ela vem sem ser opção, ela vai vir de qualquer forma. Mas o que a gente precisa realmente é escolher plantar com amor, plantar com sabedoria, sermos mulheres sábias, né? Buscarmos ser a mulher lá de Provérbios 31, né? Que é a mulher sábia, a mulher que transforma o lar, transforma o marido, transforma a vida dos filhos, transforma o trabalho, transforma a igreja, transforma a sociedade. E a gente tem inúmeras formas de usar o nosso ser mulher na sociedade também, né? Então, a gente não se prenda só né, como eu pensei por muito tempo, que eu só conseguiria ser mulher e edificar o meu lar quando eu fosse casada. Não, hoje, mesmo eu sendo solteira, Deus me chama a frutificar onde eu estou, né? A florir onde Ele me plantou. Então, hoje eu não tenho marido e filhos que precisem da minha atenção, mas eu tenho mãe, eu tenho irmã, eu tenho sobrinhos, eu tenho um vô que às vezes se sente sozinho e precisa que você sente do lado dele e escute o que ele está falando, porque as pessoas já não têm mais tanta paciência com o idoso, né? E às vezes é as mesmas histórias que ele vai contar, ele não conta história diferente. Ele vai falar a mesma coisa repetidas vezes. Mas o estar ali com ele se sente amado, ele se sente acolhido. E isso frutifica na nossa vida e na vida dele, né? E eu penso o quanto que isso não agrada, o quanto que isso não deixa o coração de Deus feliz, né? Então, que a gente use os nossos dons, os nossos talentos, realmente para edificar, para construir o reino de uma forma mais bela, cheias de frufru, com muita cor, muito amor. E diante de tudo isso, né? Quem é o nosso maior exemplo de mulher? Nossa Senhora, né? Que foi mãe de Jesus, que criou, que educou, que lavou, que cuidou, que cozinhou, que esteve ali junto dele em todos os momentos, que foi esposa de José. Não sei se todas aqui acompanham, mas quem já fez, né, ou faz a novena dos 9 meses de Maria, é muito bonito ver o dia a dia de Maria, porque é o nosso dia a dia. Um dia ela levanta, vai
lava roupa, um dia ela levanta e vai cozinhar, um dia ela faz pão, um dia ela vai ajudar a vizinha que está doente, e tudo isso. E é o nosso dia a dia. Mas o que a gente vê, né, fazendo as orações, quanto amor ela punha em tudo aquilo que ela fazia, né? Por mais que tivesse difícil, a gente não escutava ela murmurar, não via reclamação, muito pelo contrário, ela estava sempre ali, disposta, realmente como uma serva de Deus, submissa a todas as demandas que lhe eram colocadas e confiante que as coisas iam dar certo, né? Por mais catastrófica que parecesse a situação, ela nunca perdia a fé e a confiança em Deus. Então, é um exemplo que a gente tem para seguir, né? Para que a gente realmente, assim como Maria, realmente ajude com o nosso olhar, com o nosso amor, com a nossa atenção de mulher, a construir o reino de Deus aqui na Terra, né? E só para encerrar, né? Para lembrar, a gente precisa, vale ressaltar que nada disso é pela nossa força, né? Porque a gente só consegue exercer todas essas boas características, né? Todas essas virtudes pela graça de Deus, né? Pela força de Deus. Porque se tira a graça, não sobra nada em nós, né? Porque nós somos humanos, somos falhos. É por Deus. Deus que vai instigar em nós esse desejo, Ele que vai chamar. A gente já tem um chamado desde quando a gente estava lá no ventre da nossa mãe. Cada uma aqui de nós tem um chamado, tem um propósito, né? Ninguém está aqui à toa. Então, é Deus que coloca isso no nosso coração. E Ele nos pede, né, para que a gente seja realmente auxiliadora na construção do reino, mas para que a graça dele, para que a glória dele se sobressaia, porque é tudo sobre ele, né? É dele, por ele, para ele, são todas as coisas. A gente também não pode esquecer isso, porque às vezes a gente acaba indo para o outro lado, né? De perder essa humildade do coração e ficando soberbo, porque, eu faço, eu aconteço, eu faço isso, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E não é por nós. Então, a gente precisa também se cuidar disso, para que o nosso coração não vá para esse outro lado, né, da soberba, de achar que somos melhores, porque estamos fazendo simplesmente aquilo que Deus nos pede, nos chamou a fazer, né? E quando a gente vive isso e entende que é para a glória dele, né, para ele, a vida ela flui de uma forma mais fácil. E eu falo isso por mim, tá, meninas? De experiência de vida. As coisas elas vão ficando mais fáceis. A gente para realmente de olhar para problemas que antes eram tão pequenos e que hoje não nos abalam mais, né? Porque a gente sabe que tem coisas mais importantes, tem outras prioridades, né? Tem coisa bem melhor para eu me preocupar e para eu fazer do que ficar focando naquela coisa minúscula ali que está causando às vezes uma dor de cabeça. Então, o ser mulher, o viver a nossa essência, né? Esse cuidar que só a mulher tem, ele transforma a nossa vida principalmente e faz com que a gente encare a vida de uma forma diferente, né? Então, que a gente possa realmente pedir para o Espírito Santo derramar as virtudes na nossa vida, os seus dons, nos auxiliar na busca das virtudes, que Deus ele suscite no nosso coração, aos nossos ouvidos, aos nossos olhos, né, que a gente realmente consiga ouvir aquilo que ele quer, a direção que ele quer que a gente siga, que a gente realmente esteja no centro da vontade de Deus e que Maria, né, o nosso exemplo de mulher também, né, interceda por nós, que essa fortaleza desça do céu sobre nós para que a gente possa realmente ajudar não só a nós e nem só os nossos, mas todos no geral, né? Todos aqueles que de alguma forma convivem conosco. Porque é esse chamado que Deus tem para nós, né? De vivermos uma vida com propósito, né? Com amor, com dedicação. Amém, meninas? É isso que Deus colocou no meu coração para dizer para vocês essa noite. Amém, Vá. Enquanto você pregava, veio assim no meu coração que muitas vezes essa dureza de não ter assim um pouquinho mais de sensibilidade, muitas vezes essa dureza mesmo a palavra que nos acomete, eu diria assim, vem de sofrimentos na vida.
enquanto você estava falando sobre Deus que trabalha no nosso coração para nós sermos detalhistas, nós sermos sensíveis às necessidades das pessoas, vinha ao meu coração como se, eu não sei se alguém que está aqui no grupo ou alguém que vai assistir a gravação, ou até mesmo se Deus falou para mim no meu coração no modo geral, mas que as mágoas e as decepções da nossa vida vão fazendo com que a gente seja mais duras com a vida, com as pessoas e com a forma de olhar as pessoas. Por exemplo, quando eu sou rejeitada no amor, eu tendo a não ser mais tão expansiva, digamos assim, né? Aí eu tive uma decepção, então no meu próximo relacionamento, na próxima pessoa que eu conhecer, eu não vou falar do meu sentimento, como se as porradas que a gente levou endurecesse no nosso coração, no sentido de como se esses detalhes, essa essência feminina, essa doçura, essa sensibilidade fosse sendo perdida por e se fosse sendo tomada no lugar dessas mágoas. Então, por exemplo, eu arrumo a casa, mas ninguém repara, então eu não vou mais arrumar a casa. Quando eu vou preparar o lanche de alguém, do filho, do esposo, sei lá, eu costumo colocar a comida toda separadinha e ninguém nunca reparou, então também agora eu vou só jogar dentro da marmita e a pessoa que leva do jeito que ela quiser. Tipo, esses detalhes, sabe? Essas pequenas coisas que são inatas da mulher no cuidado, no carinho, no preparo. Arrumar uma mesa diferente. Enfim, o detalhe que está na sua vida e o diferencial que está na sua vida, que está no seu dia. Como se as mágoas que foram acontecendo fossem tomando o lugar dessa delicadeza, dessa vontade de ser melhor, como você disse, né? Atingimos o nosso auge de feminilidade em Deus, né? Às vezes o que Deus precisa trabalhar no meu feminino não é o que Deus precisa trabalhar no seu feminino, né? Às vezes a minha forma de ser sensível na minha realidade não é a sua forma de ser sensível na sua realidade. Mas Deus sabe aonde Ele precisa da nossa delicadeza, da nossa, como que eu vou dizer assim, habilidade em tomar decisões mais assertivas quando necessita, aquele ímpeto que vem da mulher muitas vezes de fazer acontecer, de tipo, não, isso precisa ser feito, então eu vou lá e vou fazer. Mas de que forma eu vou Uhum. fazer? Não vou fazer de qualquer jeito. Não vou fazer atropelando todo mundo, passando igual um rolo compressor na frente de todo mundo. Se magoar, magoou. A mulher, ela tem isso de se preocupar mais na forma como é feito. E então o Senhor me chamava, me incomodava para que a gente rezasse sobre essas questões de aonde as mágoas, aonde tudo aquilo que foi te machucando ao longo da vida tomou esse lugar, essa essência de ser mulher, né? E muitas vezes não é que um discurso de feminismo, não estou falando sobre isso, mas eu estou falando a essência de ser mulher, aonde Deus precisa que você tenha essa essência de ser mulher, que às vezes não é a mesma para mim, não é a mesma para você. Deus sabe em que ponto da sua feminilidade ele precisa trabalhar, em que área do seu ser feminino, do seu mundo interior, do seu castelo interior, ele precisa trabalhar para que seja reconstruído, para que seja renovado, para que seja fortalecido, ou até mesmo levantado do zero, se você nunca teve. Talvez você não saiba o que é ser tratada com amor, talvez você não saiba o que é ser tratada com carinho, talvez você não saiba como é se sentir especial, mas o Senhor tem tudo isso para cada uma de nós, né? Ele tem esse amor de pai, esse amor que é único, que não se compara aos amores que a gente vive aqui na Terra, né? Então, eu vai acabar minha bateria, deixa eu tentar pôr aqui no carregador. Então, o Senhor me incomodava para que a gente rezasse sobre isso nessa noite. Então, se você estiver confortável aí para fechar os seus olhos, independente se você sente que isso é para você ou não, que nessa noite a gente use esse tempo, esse último grupo do ano, para nós pedirmos para o Espírito Santo que venha iluminar a nossa mente, que venha trazer ao nosso coração
Quais situações do nosso mundo interior o Senhor precisa ainda trabalhar? Quais áreas do nosso ser feminino, da nossa feminilidade precisam de cura, precisam de amor, precisam de perdão? Veio ao meu coração assim agora como se alguém não se sentisse digna de se sentir amada, não se sentisse digna de ser mulher na sua maior essência. É como se algo te convenceu de que você não podia ser da forma como você realmente é. E que o Espírito Santo trabalhe isso no seu coração, que o Espírito Santo te leve à paz, te leve à cura, que o seu espelho de feminilidade seja unicamente Nossa Senhora, que foi o nosso modelo perfeito, nosso modelo mais fiel de feminilidade, nosso modelo mais santo, mais puro e mais fiel de ser feminina, de ser sábia, de saber agir na hora certa, de saber como agir. Muitas vezes para a gente tem muita ideia de que ser feminina é só se calar, é só baixar a cabeça, mas não é isso. Nossa Senhora, nos momentos em que ela precisou falar, ela falou. Foi ela que instigou Jesus a fazer o seu primeiro milagre. Quão sábia foi nossa mãe. E isso não tem a ver com ser homem ou ser mulher, mas isso tem a ver com a nossa conexão com Deus, de sabermos a hora das coisas. Que o seu mundo interior, que a sua alma seja tocada nessa noite pelo Espírito Santo, para que você se sinta merecida de ser amada, porque você já ganhou esse direito. Quando o Senhor se sacrificou por cada uma de nós, Ele não olhava, o Senhor não colocou condição para esse amor. Ele simplesmente amou. Então, que nessa noite você também tenha diante dos seus olhos que você não precisa de uma condição para ser amada, você simplesmente é pelo simples fato de você existir, porque Ele sonhou com você, Ele sonhou com a sua existência e Ele não colocou uma condição para isso. Que talvez se alguém tenha colocado condições para você se sentir amada, e isso te feriu, isso te fez se sentir menor, te fez se sentir menos mulher, que você coloque aos pés da cruz nessa noite. Que você apresente para Jesus quais condições te foram impostas para que você fosse amada, para que você fosse aceita, quais condições te foram impostas para que você se sentisse feminina, quais regras foram colocadas sobre você, que a única regra que você queira seguir é amar Jesus e se deixar ser amado de volta. É só isso que ele deseja para cada uma de nós. Porque quando nós nos permitimos ser amadas de verdade, ele naturalmente trabalha em nós. Naturalmente o nosso ser feminino exala, porque ele está sendo trabalhado no amor e não na dor. O Senhor não nos coloca condições, ele simplesmente abre os braços e diz: Venha, minha filha, eu sou teu, tu és minha. Que o Espírito Santo te inspire nessa noite, aonde nós precisamos nos reconectar conosco mesmos, quais áreas da nossa vida precisam encontrar com o Senhor, ser tocadas pela mão de Deus. Que o Espírito Santo trabalhe em nós nessa noite, para que nós não saiamos daqui com com a mesma percepção que nós chegamos, percepção do que é ser feminino, do que é ser amar aos detalhes. Talvez você nunca foi amada nos detalhes. Talvez te ensinaram que isso não é importante, que isso é supérfluo, que isso é mesquinho, mas não é isso que o Senhor nos pede. Ele já nos criou diferente por algum motivo. Que isso caia por terra nessa noite. E que os únicos conceitos que marquem a sua vida sejam aqueles que o Espírito Santo lhe mostrar. Que você se permita ser amada nessa noite. Que essa delicadeza venha do céu, inspirada por Nossa Senhora.
Que seja ela interceder por cada uma de nós, pelo nosso castelo interior, pela nossa alma. Que ela nos dê essa sensibilidade, essa sabedoria, essa força, esse ímpeto de ser mulher da forma certa, do jeito certo, na hora certa, de falar, de se calar, de amar, de consentir. Que seja ela o nosso modelo a ser seguido. Amém? Amém. Vamos Amém. tirar a fotinha? Quem quiser abrir a câmera, fica à vontade. A gente já tira a foto também, e já manda, né? Aproveitar. Mais alguém? Não? Um, dois, três e. Eba. Deixa eu ver. Lindas. Hum. Ah, meninas, que delícia, né? Que noite maravilhosa. Sempre tão bom estar com vocês. E tudo que a Vanessa falou, a gente sempre reflete muito, né? E eu venho percebendo assim na minha casa, por exemplo. É, o meu cachorro, depois que eu casei, ele, por algum motivo, começou a fazer xixi dentro de casa, né? E a casa fica, às vezes, por mais que tenha tapete higiênico, ele faz fora. Meu cachorro, né? Ele não tem olhos, ele é cego, então ele sempre fez na rua, ele nunca fez dentro de casa, começou a fazer dentro de casa. E eu ficava tão estressada que eu falava, meu Deus, todo dia eu tenho que ficar limpando xixi de cachorro, eu não aguento mais. Minha casa vai ficar fedendo, vai ficar cheirando cachorro. E, sabe, quando a gente vê a nossa casa, nos nossos detalhes que a gente coloca lá de estar, talvez uma flor que a gente passe a comprar, né, a flor natural, é, ou uma organizada que a gente dá de 20 minutos na nossa casa de manhã, como isso faz diferença não só nos detalhes, assim, né, que nós vemos, mas na harmonia da casa. Sabe, eu acho que a casa que quando ela tá organizada, quando ela tem o toque da mulher, ela é tranquila, né? Ela é uma casa com amor. Então, assim, senti de falar isso pra vocês, que a gente procure, sim, todo dia, quando a gente levantar, sim, tente levantar 20 minutos um pouquinho mais cedo, sim, 20 minutinhos. Arruma sua cama, tem uma bagunça no quarto, né, do filho de alguém, organiza, né? Tem algo fácil para você organizar, para você colocar os brinquedos ou a roupa ou qualquer outra coisa, sabe? O quanto que esse detalhe que a gente faz dá diferença. E eu vejo assim por mim, porque a minha casa andava muito bagunçada. Aí eu comecei a acordar cedo e falar assim, não. Eu não vou acordar e ir pro sofá mexendo no celular. Eu vou acordar, vou me arrumar para ir pra academia, mas nesse meio tempo eu vou colocar. Gente, eu coloco no cronômetro 20 minutos no celular. Esses 20 minutos eu vou usar para fazer as coisas. Eu faço rapidinho, porque eu quero vencer o tempo, quero vencer o relógio. Então eu falo assim: meu Deus, eu tenho que arrumar minha cama, eu tenho que guardar as roupas que tá em cima da cama que eu lavei, ou eu tenho que estender uma roupa, ou eu tenho que, sei lá, colocar uma louça na lava-louças, ou lavar essa louça. Então, assim, tentem, mulheres, porque assim, a nossa paz, o nosso cuidado e o ser mulher começa com a gente cuidando não só do nosso, né, de nós, que tanto que você falou sobre a vaidade, né? A vaidade, ela não é nem tanto a questão da beleza, mas sim da soberba, né? Da gente achar que somos superiores, que somos melhores. E isso sim também é um tipo de vaidade. E sim que a gente possa, né, cuidar de nós mesmos, mas também cuidar da nossa casa. E vocês vão ver que isso vai dar uma melhorada. Você falando, me veio muito assim na cabeça que muda até o nosso humor, né? Porque eu trabalho à noite.
Então, eu passo a noite acordada e tem dia que eu chego em casa, assim, eu tô destruída, gente. Mas quando eu abro a porta do meu apartamento e vejo que tá tudo no lugar, gente, eu dou um sorriso na porta. E eu falo assim: obrigada, Senhor, por ter dado força para a Vanessa de ontem fazer as coisas que ela precisava, porque a Vanessa de hoje vai poder chegar e descansar. E assim, e é só por Deus mesmo a força, porque é cansativo todos Sim, os dias. sim. Nós temos os mesmos compromissos todos os dias. Nós temos que Uhum. lavar a louça todos os dias, nós temos que cozinhar todos os dias, nós temos que passar aspirador na casa todos os dias. Lógico que sim, você não é, nós não somos obrigadas. Mas se a gente quer ter essa sensação de ter a nossa vida, a nossa casa, a nossa família organizada, a gente precisa entender que isso demanda de nós, né? E não adianta esperar das outras pessoas que elas façam. Porque todo dia eu falo pro meu marido, por exemplo, Érico, olha o lixo, tira o lixo pra mim. Isso cansa falar todos os dias que ele precisa olhar o lixo da cozinha, fechar, colocar um saco preto e levar lá pra baixo. Mas todo dia eu tenho que pedir, né? E a gente pensa que cansa, mas é que eles não estão atentos a esses detalhes, eles não ligam para isso, né? Lógico que tem homens que gostam de estar tudo limpo, impecável, mas eles não colocam a mão. Então, assim, que a gente tenha isso, né, em mente também, que a nossa casa, a nossa vida, o nosso local de trabalho tem que estar organizado, tem que estar limpo, porque isso fala muito do que a gente espera, do que a gente é também, né? E Precisa que, de ordem, né? Ter uma vida exatamente, ordenada em todos os sentidos. Isso sim, é exatamente, importante. E faz muita exatamente. diferença mesmo. Muita Ai, diferença, gente. ai, Parece bobo, mas só experimentem. Só experimentem. Faz muita diferença. muda a vida. Muda. Meninas, eu fiz aqui o sorteio da capelinha e a sortuda, por incrível que pareça, hoje foi a Laís que vai ficar com a capelinha. Até perguntei pra ela, eu falei assim, ah, amiga, se a Oba! capelinha for... É porque é pra ficar com você, tá? Até o ano que vem. Gente, a hora que eu entrei no grupo, eu pensei assim, nossa, podia levar o sorteio da capelinha. E eu falei pra ela ainda, gente, eu falei assim pra ela, falei, amiga, vai ter sorteio da capelinha hoje? Se for sortear, como que vai ser? A pessoa vai ficar com a capelinha ou, né, você pega ou alguém pega? Daí ela falou assim, olha, ou a pessoa vai ficar até ano que vem ou vai, ou me devolve, nem vai precisar. Tá vendo? Acho que vai ficar comigo. Ai, eu vou amar. Porque, gente, é incrível, por incrível que pareça, eu acho que do ano inteiro eu fui sorteada uma vez. Acho que foi uma vez só. E Eu o ano também fui uma passado, eu vez. acho que eu nem lembro também se eu fui sorteada. E olha aí, eu vou ficar quase um mês com ela. Ai, que delícia. Que bom. Amém. Deus abençoe. Vanessa, você, minha filha, eu não tenho nem palavras, que você estava só se fazendo. Gente, essa menina queria fugir dessa pregação. Eu falei, não vai fugir nada. Eu falei, é tu, minha filha, vai fazer sim. Eu falei, se você não fizer agora, não vai fazer mais. Eu falei, vai fazer sim. E olha isso, gente, era um talento escondido. Que Você isso, vê, eu mulher? falei pra ela. Use os talentos que o Senhor te deu, não guarde Pois na é. terra. Tava só É, Exatamente. talvez. escondido ali, só com medo. Eu falo, não, Deus é É, Deus. então. Falei Talvez pra ela, seja um ó, novo dom, talvez seja falei, você dá o uma nova sim. forma de trabalhar, de Deus trabalhar em Falei mim. Eu falei, dá o sim, que quem fala é o Espírito Santo. E é isso, gente. Não tenham medo. Quando o Senhor te chamar, só se lança, porque não é a gente que faz. Né? E aproveitando o gancho aí desse último grupo do ano, quem fez aqui durante 12 meses foi puramente Deus. Não fui eu, porque não, tipo assim, vocês também, né, que estão aqui conosco. Eu sei que cada uma tem uma realidade, né? Cada uma tem seus afazeres, seus compromissos e cada pequeno sacrifício, assim, é pela permissão de Deus, né? Acho que muitas vezes ele nos testa mais na nossa fidelidade do que ele já sabe que vai dar certo, ele sabe o que ele tem para cada uma de nós, ele sabe o que ele tem para o nosso grupo. Ele só precisa da nossa ousadia, né? Dizer o sim quando a gente precisa dizer o sim. E esse um ano aqui com vocês foi puramente isso, né? Foi a mão do Senhor.
que nos abençoou, que nos abraçou e que fez por nós, né? Então, a Ele toda a glória, todo o louvor, que tudo aquilo que foi feito nesse ano seja realmente exaltado o nome do Senhor, porque tudo foi pela sua permissão, tudo foi pela sua própria mão, né? Que nós só estamos como coadjuvantes. Quem tudo fez foi Ele. Então, louvado seja Deus pela vida de cada uma de nós, pela vida das servas, das participantes, por tudo que a gente viveu junto esse ano, porque tudo foi pela sua graça, foi para a sua glória. Então, não poderia deixar de exaltar o nome do Senhor nesse último grupo desse ano. Amém. É isso, meninas. Vamos rezar? Alguém quer partilhar mais alguma coisa? Não? Então, vamos fazer uma oração de encerramento. Que o Senhor abençoe esse nosso fim de ano, que o Senhor abençoe os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos desejos, porque Ele é um Senhor que realiza sonhos na hora certa, no momento certo, do jeito certo. Ele é o Deus que provê, Ele é o Deus que tudo sabe, que tudo conhece. Então, que nesse final de ano, se talvez a gente ainda não teve tempo para fazer isso, que a gente apresente os nossos sonhos para o Senhor, os nossos projetos, tudo aquilo que não foi realizado, que a gente também glorifique a Ele, porque Ele sabe o tempo, Ele sabe a forma, Ele sabe de tudo que Ele nos livra e Ele sabe também tudo que Ele nos ensina. Então, que nesse último grupo do ano, a gente possa depois tirar um tempinho para apresentar a Ele o nosso coração, da forma como Ele está, com as suas alegrias, com as suas tristezas, e que nós nos lembremos de exaltar o nome do Senhor, seja na alegria, seja na tristeza, porque em tudo Ele é providente, em tudo Ele é sábio, e que o nosso coração seja sempre dócil à sua vontade, tanto para tudo que aconteceu em 2025, tanto para 2026. Que nós sejamos dóceis à vontade do Senhor, à sua palavra e aquilo que Ele tem para nós. Amém? Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E a ti, mãezinha, que intercedeu por nós todos os dias da nossa vida, todos os dias desse ano, a senhora que esteve à frente dos nossos grupos, de todos os eventos que a gente realizou. Obrigada, mãe, pela sua presença que nos acalma, que nos tranquiliza, que nos ensina e que também nos guia ao coração de Jesus. Que este nosso final de ano já esteja consagrado a Ti, mãezinha, e o nosso 2026 também. Que todos os grupos do ano que vem, todos os eventos, tudo aquilo que for feito já seja consagrado às Suas santas mãos, mãezinha, para que a Senhora já nos abençoe e já vá trabalhando no nosso coração para tudo aquilo que será feito no ano que vem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, que a ti me confiou, a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Estivemos e continuaremos reunidas em nome daquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém, meninas. Não vejo vocês na quinta que vem, mas vejo vocês em janeiro de 2026. Já anotem aí na agenda de vocês. Nós voltamos no dia 15 de janeiro, tá? Então a gente vai tirar aí 4 grupos sem grupo, Quatro 4 semanas. quintas-feiras sem grupo e retornamos no dia 15, tá? Mas a gente continua no Instagram, nós continuamos Um no grupo do grupo. WhatsApp. Se você precisar, se você quiser conversar, precisar de uma palavra, não hesite em nos chamar, porque a gente só tira uma mini férias do grupo, tá? Mas a gente continua aí todos os dias para o que vocês precisarem. Olha lá o Romeuzinho. Ai, que coisa gostosa. Gente, esse cachorro, ele é icônico, ele é demais, ele tem personalidade própria, vocês precisam ver. Todos têm. Ai, ai. É isso. Beatriz, seja bem-vinda. A Bia me mandou mensagem essa semana que ela tinha
perdido os contatos no WhatsApp, né? Acho que mudou de celular, daí tinha saído do grupo e agora ela Mudei, retornou. Oi? Bem-vinda. mudei o celular. Ela mudou o celular dela, tinha saído do grupo e agora ela conseguiu voltar. Seja bem-vinda, Beatriz. Que bom que você conseguiu ainda participar do último grupo com a gente. E nós estaremos aí no WhatsApp. Lise também, que bom que você está conosco. E é isso, meninas. Que o Senhor nos abençoe mais uma vez. Amém? Amém. Um beijo. Tchau, Até janeiro. meninas. Fica com Tchau, Deus. tchau. Boas festas. Beijo. Obrigada, igualmente. Beijo.